Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje do canal, tá? Que a gente vai falar hoje sobre mais uma fala bizarra do pastor Silas Malafaia, tá? No primeiro vídeo que está disponível aí no canal para vocês, eu completei a reflexão da questão de ontem, dos celulares lá de Paris, né? Do Arco do Triunfo, aquela questão da sociedade do espetáculo e tal. E hoje a gente vai falar sobre agora, né, nesse segundo vídeo, vamos falar sobre o Malafaia, tá? Que já vomitou mais um caminhão de asneiras lá na página dele do Instagram, e é um sujeito que tem 4 milhões de seguidores, tem essa questão da bancada evangélica, essa galera aí está com muito poder e falando muita bobagem. A gente tem que estar aqui o tempo todo, enfim, produzindo filosofia contra isso, para que a gente consiga avançar em alguns níveis aí, e contribuir aqui também, de certa forma, com a diminuição da alienação, né? Porque escutar um sujeito desse, ficar repetindo as bostas que ele fala, é coisa de alienado, tá? A gente vai ver hoje aqui nitidamente. Mais uma vez, deixo para vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, meu terceiro livro de poemas, do outro lado de cá, e meu quinto pela Multifoco e o meu nono livro no total, tá bom? Então, quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente fala sobre isso, tá? Então, pessoal, é o seguinte, o Malafaia publicou um vídeo lá no Instagram, de 3 minutos e pouco ali, no qual ele faz um monte de xinga o Lula de um monte de coisa, fala as asneiras que ele costuma falar sobre comunismo, enfim, aquela bosta, né, que essa gente fica bostejando o tempo todo. E vale a pena a gente refletir aqui, tá, algumas coisas que ele disse. Eu vou fazer isso, né? Eu vou descrever aqui a fala dele, tá, no vídeo, e vou fazendo aqui a reflexão, o react, né, como se costuma dizer aí hoje em dia, e enfim, a reflexão de alguns pontos problemáticos, bizarros daquilo que ele diz ali no vídeo, porque ao mesmo tempo que é engraçado, é patético e, enfim, é produtor de manutenção de alienação, tá? Então vamos lá, pessoal. O título do vídeo é esse, tá? Que tá aí, que Silas Malafaia xinga Lula de canalha e ele agora acha que é dono da língua portuguesa. Vocês vão ver que é muito engraçado o que ele diz. E é interessante também, até para quem gosta de literatura, de língua portuguesa, porque tem uma questão muito legal ali na fala dele, não, né, na visão dele, mas é a questão, né, que é bacana, tá? Vamos pensar nisso aí. Então ele diz o seguinte, ó, vamos lá, vou deixar o link para vocês, tá? O vídeo dele está no Instagram. Então ele diz: povo abençoado do Brasil, né? O governo Lula, que é rejeitado pela grande maioria dos evangélicos, isso não é verdade, né? O Lula ganhou a eleição, mas enfim. Ele diz, né, que o Lula é rejeitado pela grande maioria dos evangélicos, produz 2 propagandas para enganar as pessoas mais simples da comunidade evangélica e ainda ridicularizar os evangélicos, né? E aí vamos ver o que ele está dizendo que o Lula usou para enganar os evangélicos. Vamos ver. Eles usam expressões da nossa fé. Cambada de canalhas. E aí ele continua. São 2 peças publicitárias. Aqui ele explica o que é. Olha só que engraçado, né? São 2 peças publicitárias. A primeira, uma do Bolsa Família, que é uma mulher tipicamente vestida como uma evangélica. Tá? Essa coisa do tipicamente é interessante porque, né, a propaganda está pegando ali o eleitorado, né? As pessoas que são eleitores potenciais, né? E aí ele diz, né, a primeira propaganda é do Bolsa Família, uma mulher tipicamente vestida como evangélica, está no mercado, o garoto quer uma lata de leite, a mãe diz, eu não posso. E aí uma outra chega e diz, eu vou dar a ele. E aí a mulher diz, glória a Deus. Olha, quando eu receber o benefício eu te pago, né? Quer dizer, o problema para ele aí está nesse glória a Deus, né? E na roupinha de evangélica lá da personagem, tá? Para ele, assim, não pode usar a expressão glória a Deus, isso aí é deles, ninguém tasca, ele viu primeiro, é só deles, tá? É o dono da linguagem, dono da língua portuguesa, né? Pronto, né? E aí tem a segunda, a outra propaganda que ele diz, né? Continua aqui a fala dele, tá? Ele diz, a outra propaganda é de um camarada, onde um garotinho vem entregar a bola ao seu amiguinho, aí o pai pergunta, estão se mudando? E ele diz, nós conseguimos a nossa casa própria, é o projeto do Minha Casa Minha Vida, né? Aí o cara diz, ô glória, né? Que é a expressão dos evangélicos que ele não quer que ninguém use, só ele pode usar, só os evangélicos podem usar, né? E aí ele diz, né, expressões tipicamente evangélicas para poder criar um vínculo, né?
como se a nossa gratidão fosse para algum governo, né? Então, antes de continuar aqui, né, vale a primeira reflexão aqui. Tá? Ele fala das expressões típicas, né? E isso é interessante não só para entender o aspecto autoritário dessa gente, né? Essa gente acha que ele acha que ele é dono da linguagem, ele acha que só os evangélicos podem dizer glória a Deus, só os religiosos podem usar essa expressão, e quando o governo usa, quando alguém diferente deles usa, não, isso aí está enganando as pessoas, é um canalha, né? Enfim, quer dizer, é um sujeito autoritário, patético, né? E vale ao mesmo tempo refletir duas questões aqui ligadas a esse ponto específico aqui, tá, da linguagem, né? O primeiro, tá, tem a ver com a questão do Agamben, né? Eu até usei o livro dele no outro vídeo aqui, que ele fala da questão das linguagens, né? Que as linguagens, que os povos são ciganos e as linguagens seriam gírias em sua essência, ou seja, as linguagens estão em movimento constante. Tem até um livro muito legal que eu estou querendo comprar aí sobre os estrangeirismos, está falando sobre isso, porque as línguas elas são sempre mestiças, né? São sempre o cruzamento ali de um radical, tem um prefixo, sufixo, e muitas vezes um vem de uma língua, outro vem de outra. Quer dizer, a linguagem está em movimento incessante, não existe possibilidade nenhuma, né, de controlar isso, e só um retardado como o Silas Malafaia acha que a linguagem é dos crentes, ninguém tasca, ele viu primeiro, só eles usam, né? Então, quer dizer... e além disso também tem a questão do Miyakoto aqui, né? Que o Miyakoto fala das linguagens plurais aqui nesse livro sensacional dele, e é um ponto de reflexão aqui, né? Que permite entender o absurdo dessa fala do Malafaia, tá? Dentre outras coisas, eu tenho dois livros aqui que eu não li também a esse respeito, por exemplo, esse aqui da Silvia Molloy, Viver entre Línguas, que é um pouco isso, né? Viver em sociedade é isso, é viver entre línguas. Às vezes você está ali, tem uma gíria de um tipo específico de grupo ali, que às vezes sai dali e vai para outro grupo, né? Exemplos tem milhares, né, desses. Pega, por exemplo, o verbo linkar, né, que é um verbo que nasceu no meio da internet, da galera, da cibernética, etc. e tal, e hoje já virou um sinônimo para conectar em qualquer área, né? Já acabou, não tem mais ali aquela coisa restrita do gueto, do grupinho, né? Tá em todas as partes, tá? E isso tem a ver com essa característica que é própria da linguagem, que é a característica do improviso, né? Que está aqui nesse livro também, que eu ainda não li, mas já comprei aqui, que é o jogo da linguagem, a improvisação que mudou o mundo, tá? Do Morten Christiansen e do Nick Shatter. Então, quer dizer, o Malafaia é isso aí, né? E aí tem uma outra questão aqui também, ainda em relação a essa coisa, né, da tentativa de se apropriar da linguagem, tá? Que vale a pena ponderar aqui rapidamente, nesse trecho inicial da fala dele, né, quando ele critica a apropriação da linguagem dos evangélicos pelo Lula numa propaganda, que é o seguinte, vamos lá, né, deixar aqui para vocês duas dicas sobre como nasceu o protestantismo, a reforma protestante, né, que é o que deu origem aos evangélicos. Os evangélicos são uma corruptela disso aí, né, são um subgrupo atual disso aí, que nasceu com Martinho Lutero e tal, no final da Idade Média. Esse livro aqui fala sobre isso, fala sobre Lutero e sobre o Gutenberg, né, tem uns textos aqui muito legais que ensinam isso, especialmente o texto do Martinho Lutero, e o livro da Pascale Casanova, tá aqui o República Mundial das Letras, já fiz vídeo aqui sobre isso, né, sobre esse livro, e enfim, eles falam sobre isso aqui, tá? E aí tem uma questão interessante sobre isso, que é o seguinte: o protestantismo nasceu justamente com a proposta de que a Bíblia deixasse de ser lida única e exclusivamente pelos chefes da igreja, pelos representantes ali, né? O padre, enfim, os bispos e aquela galera autoritária lá que tomava conta do mundo, né, praticamente, e que fosse transformada numa leitura particular dos grupos e das pessoas que quisessem, né? Inclusive isso gerou as traduções das Bíblias para outras línguas e tal, o Gutenberg lá com a prensa, etc. e tal, e isso passou a ser chamado de leitura literal, né? Quer dizer, sugeria-se que a Bíblia passasse a ser lida de maneira literal e não de maneira absoluta, ali, que seria a coisa
enfim, dos chefes da igreja, daquela coisa monoteísta, ou monolítica, né, da igreja católica. Então, quer dizer, a questão é que esse nascedouro ali do protestantismo e a própria lógica, quando você olha para a variedade inesgotável aí enfim, né, de conexões simbólicas que existem de igreja para igreja, você percebe que essa fala do pastor Silas Malafaia é, mais uma vez, patética, né? Porque ele faz parte de um tipo de lógica ali que é herdeira de uma modificação histórica que gerou a possibilidade de que a linguagem da Bíblia fosse relida de outras formas, por outros grupos, e não apenas pelos poderosos da Igreja Católica. E ele, como bom autoritário que quer voltar para a Idade Média, quer dizer, ó, não, quem manda na linguagenzinha aqui dos crentes somos nós, não pode usar essa expressão, senão está enganando vocês. Então, quer dizer, é interessante estudar a história para a gente entender, porque esses autoritáriozinhos neomedievais, eles são muitas vezes lobo em pele de cordeiro, como se diz, né? Está ali posando de evangélico e negando, né, uma característica fundamental da lógica que criou a possibilidade dele estar hoje falando bosta ali, né? Então, enfim, tá, vale a pena ponderar esses dois detalhes aí, tá? Né, e aí outra coisa, ele fala de nossa gratidão, né, também, né, quer dizer, como se a leitura dele fosse a única que presta, né? E aí vamos lá, né, vamos continuar aqui a reflexão, tá, pessoal? Ele diz aqui então, né, quero dizer uma coisa, ele finaliza, né, como se a nossa gratidão fosse para algum governo, e aí ele continua, quero dizer uma coisa, cambada de canalhas, nós evangélicos entendemos que já não é nem Lula nem Bolsonaro, a nossa dependência vem do Senhor, as respostas que precisamos vêm de Deus, esse espírito de mentira, de engano que esse cara tem, o Lula, né? Essa casta de demônios que nós repreendemos em nome de Jesus. Então isso aqui também é um ponto importante, isso aqui é rápido, né? Porque o nome disso é canalice, né? É um cinismo de baixo nível, tá aqui o Sloterdijk, Razão Cínica, né? Crítica da Razão Cínica, que é um sujeito que passou os 4 últimos anos aí, vomitando ódio e lixo contra a esquerda, defendendo o Bolsonaro todo dia, e agora diz que não é Lula nem Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro saiu do poder, né? Mas ninguém ali no jogo político direto, né? Então ele pode dizer que ele não é Bolsonaro e continuar vomitando ódio contra o Lula ali, que é o que ele sempre fez. E ao mesmo tempo ele dizer que não é nem Bolsonaro nem Lula, é mentira, né? Ele tá aí, ó, ele só faz criticar o Lula, xingar o Lula, tá aqui xingando o Lula de demônio, né, de ladrão, que ele fala que também, quer dizer, né, um mentiroso, enfim, tá? E aí continuando, né? Aí ele pega um videozinho, tá? Ele pega um videozinho e começa, e aí uma fala do Lula lá numa reunião do PT, do governo, né? Do PT não, do governo, uma reunião do governo lá, e ele pega trechos da fala do Lula que são os seguintes, olha, diz aqui: vocês querem saber quem é o Lula na sua própria fala? Ele vai dizer o que ele é e no que ele acredita, preste atenção. Aí ele bota o trecho do Lula, né? O Lula falando, né? E o Lula diz o seguinte, ó, sim, tem uma legenda no texto, né, no vídeo lá, que diz assim: Lula admite ser comunista e que odeia a família, os costumes e o patriotismo. Aí no vídeo está o Lula dizendo exatamente o seguinte aqui, ó: ele nos acusa de comunistas, talvez esteja se referindo até ao Malafaia ali, né? Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Mas de comunista, aí tem um corte, né? Mas de comunista socialista nunca. Isso não nos ofende. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. O que o Lula está querendo dizer com isso? Ele não está negando a família de ninguém, até porque não existe nenhum indício de atitude de qualquer governo do PT, do Lula, da Dilma, enfim, desse atual do Lula também, de combate à família, ou etc e tal. O que existe, na verdade, é uma certa abertura para outras possibilidades que incomoda profundamente um idiota como o Malafaia, né? E a fala específica do Lula tem a ver justamente com essa discussão tosca e medíocre de costumes
que não é o foco principal do governo. O governo não está interessado ali em ficar vomitando regrinha na vida dos outros, como esses psia que estão me perturbando com isso há 10 anos. Ele está ali preocupado em coisas muito mais importantes que isso. Inclusive, retirar ao máximo de cena o Estado nessas intervenções na vida privada dos outros. Portanto, não se trata, como dizem alguns líderes evangélicos aí, de ataques à família no sentido direto. Ninguém está atacando a família de ninguém. Ele está atacando a ideia de que esse discursinho de família, porque inclusive a fala dele é essa aqui, né? Ele fala que, que ele diz, como é que ele diz aqui? Nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família. Não é a família que ele está enfrentando, é o discurso da família. Ou seja, essa ideiazinha de que a família é uma questão para o governo, né? Não é o caso, tá? Então, mais uma bosta aqui que o Malafaia está vomitando, tá? Enfim, e aí vale deixar também, mais uma vez, a dica aqui do manifesto do Marx, né? Quem quiser entender aí, eu também já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, tá? Para não ficar falando asneira sobre isso, como o Malafaia faz todo dia, tá? Muito bem, pessoal, então aí volta para a fala do Malafaia, tá? Ele diz o seguinte: o Lula dizendo que tem orgulho de ser chamado de comunista. Aí olha o que ele diz agora, olha só. Os comunistas na história mataram milhões de evangélicos e cristãos. Vale dizer para o Malafaia que os cristãos também mataram milhões de pessoas na história, tá? Tá aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. O Perseguições Religiosas, livro do James Hout. Leiam isso aqui. É bizarro o negócio, é bizarro. Tá? E, para além disso, a experiência do comunismo, né, aquela experiência que foi realmente de matar gente, que aconteceu na União Soviética, na China, no leste da Europa ali e tal, e alguns países da Ásia também ali embaixo, os cristãos e evangélicos, enfim, né, acho que nem existe evangélico ali na Ásia, né, mas enfim, os cristãos de maneira geral, eles não eram os inimigos diretos dos comunistas. Os inimigos diretos dos comunistas eram os capitalistas burgueses, né? Se morreram cristãos ali também no balaio, né? Isso foi consequência da guerra do momento ali, mas não foi um projeto de matar pessoas pela religião especificamente, né, na maioria esmagadora dos casos. Para além disso, no caso da Rússia, por exemplo, da União Soviética, o cristianismo ortodoxo é a religião principal da Rússia. Ainda tem isso, né? Então, assim, é um Malafaia, né? Um analfabeto praticamente, falando merda, falando bosta, né? E vomitando lixo aqui sobre... Até falei palavrão aqui, tomara que não desmonetize o vídeo aqui, mas enfim. E aí, pessoal, então, tem isso, né? Tem essa questão e vale refletir. Aí ele continua finalizando aqui, pra gente finalizar, tá? As asneiras dele aqui, ele diz: o Lula combate a família, os costumes e a pátria, tudo que a Bíblia manda a gente valorizar. O Lula humilha e ridiculariza os evangélicos como se fôssemos uma cambada de ferrados e pobretões dependentes do governo. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Ele não conhece a comunidade evangélica. Nós temos pobres, classe média e ricos. Eu tenho pobre na minha igreja. Eu tenho pobres na minha igreja, mas gente trabalhadora, de dignidade, que acredita em Deus, que conquista... só um detalhe aqui também em relação ainda à questão anterior, tá? De morte lá e tudo mais, né? E tudo mal também, porque a Igreja Católica, os cristãos apoiaram o nazismo, né? O Papa defendeu os nazistas lá, então, enfim, né? Esse argumento de que os comunistas mataram milhões de cristãos, como se os cristãos não tivessem matado milhões de pessoas também, né? Tá? Então, enfim. E aí ele diz, né? Eu tenho pobre na minha igreja, gente trabalhadora, dignidade, que acredita em Deus, que conquista as coisas e que não vive com o pires na mão, dependente de governo. Vai pesquisar, ver se não tem um monte desses... Talvez a maioria esmagadora dos evangélicos pobres que ele está se referindo tenham conexão com o Bolsa Família e com outras... medidas importantes do governo para poder minimizar a pobreza, né? E a partir de uma lógica ali que é uma lógica estritamente do dinheiro, não está vendendo nenhum tipo de obrigação para a pessoa, no sentido de, você tem que vir aqui, dar dízimo e blá blá blá. Quer dizer, o pobre, esse pobre que vai na igreja do Malafaia, ele está ali ficando mais pobre, né? Porque ele está ali botando o dinheiro do salário mínimo dele ali, chega lá e tem que dar 30% para a igreja, muitas vezes, né? Que é o 10%, né? O dízimo, né? 10, 20%. Quando não dá mais, né?
E o governo, pelo contrário, está ajudando a pessoa ali com uma renda mensal para a pessoa comer, pelo menos ter algum tipo de dignidade efetiva, né? E aí ele finaliza, tá? Ele diz assim, ó, sabe quem são os governos petistas no dizer de 4 ministros do STF? Os governos mais corruptos da história. Enfim, volta com essa questão tosca de corrupção que a gente já discutiu aqui 500 vezes no canal. Quem quiser pesquisar aí, já falei sobre isso várias e várias vezes aqui, tá? Um governo de ladrões, de bandidos, que saquearam os pobres, isso sim, né? E agora, quer dizer, o governo Lula foi o governo que mais contribuiu para acabar com a miséria no Brasil, acabar com a fome, acabar com a pobreza, e o idiota fala um negócio desse aqui, né? E na verdade o Bostinha que ele defendeu aqui por 4 anos, né, transformou a fome aqui numa realidade nova no Brasil, 30 milhões de pessoas passando fome por culpa do cara que ele defende ali. Então, quer dizer, é um sujeito sem noção, né? Completamente sem noção. E aí ele continua, né? E agora vem com essa propaganda mentirosa para enganar o povo mais simples. Esse ponto aqui é a reflexão final aqui, tá? Ele diz que a propaganda mentirosa para enganar o povo mais simples. Propaganda mentirosa para enganar o povo mais simples vem dos malafaias da vida. Vem desses pastorzinhos aí, esses pastorezinhos aí de 5ª categoria que, enfim, chegam ali e, ó, se você me der um dinheiro aqui todo mês, a Bíblia manda, e tem que me dar o dinheiro que você vai pro céu e tal. Isso aqui é uma mentira deslavada, descarada e patética, e o cara quer falar disso aqui, né? Então, quer dizer, é um negócio inacreditável, né? Deixa eu ver aqui o que mais, tá? Então, quer dizer, né? Existe uma reflexão que é importante fazer, porque a gente respeita o espaço do outro, né? Cada um tem sua crença, etc e tal, mas o fato concreto é o seguinte: crente de primeira mesmo, né? Geralmente é alguém que está sendo enganado, né? Pelo menos em algum nível, tá? Né? Enfim, eu sou ateu, sou pelo Estado laico, pela ciência, pela filosofia, pela arte. Então, assim, a religião, para mim, ela tem um aspecto de atraso violento ali. Então, quem está enganando de verdade os outros é o Malafaia, não é o Lula, não é o governo, entendeu? E aí, pessoal, para finalizar, ele diz, né? Eu conclamo, depois de falar que a propaganda é mentirosa, ele diz, né? Eu conclamo pastores e líderes, vamos denunciar isso ao povo evangélico. Denunciem do púlpito que eu vou fazer domingo. Meus irmãos, anunciem. Falem com os evangélicos mais pobres e simples para não serem enganados. Eu repreendo esse espírito de mentira em nome de Jesus, que quer enganar o povo brasileiro. Deus tem misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família, blá blá blá, né? Então, quer dizer, mais esse show de asneiras do pastor Silas Malafaia, falando um monte de bosta, né, enfim, dizendo que a propaganda é enganosa, quando na verdade, né, o verdadeiro discurso, o grande discurso enganoso aí que a gente está vivendo no Brasil é o desse neopentecostalismo aí, tosco, que fica vendendo para as pessoas, né, o céu por dinheiro e tal, e as pessoas acreditam nisso, né? Tem outros aspectos, evidentemente, da questão, mas, enfim, quem tá olhando para essa questão a partir da ciência, do ateísmo, etc e tal, e do Estado laico, rapidamente tem que, né, olha para isso e denuncia na mesma hora esse aspecto de, enfim, isso é um engano, isso é uma ingenuidade acreditar nisso aí, tá? E aí todo mundo tem que ser, mais uma vez aqui, deixo para vocês, né, todo mundo tem que ser um pouco de Caim ali, tá? Esse Caim kantiano aqui do Saramago, né, criticar e questionar. Por quê? O último detalhe aqui, tá? O sujeito que postou isso aí lá no Instagram, ele coloca ali a legenda de que o Malafaia seria um falso pastor por estar fazendo isso. Essa é a mania que certas pessoas da esquerda têm, talvez até por, né, enfim, para não ficar mal na fita, né, com os evangélicos, né? Mas isso não é falso pastor porcaria nenhuma, isso aí é um pastor verdadeiro, é assim que eles agem, né? É exatamente isso, ele é verdadeiro, ele é um pastor, ele está ali enganando as pessoas, né? Tá? Então essa é a reflexão que a gente faz aqui dessa fala patética do Silas Malafaia, enfim, xingando o Lula de um monte de coisa ali, falando um monte de asneiras, tá? E é sempre importante a gente estar refletindo isso aqui, tá? E jogando filosofia em cima, beleza? Então é isso, pessoal, a gente volta aí no vídeo de amanhã, tá? No próximo vídeo do canal, um grande abraço, tamo junto, fui.